Hebreus, ou Lucas, Hebreus capítulo 11. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, ó. Hebreus 11, 31. Hebreus 11, 31. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de estar com meus irmãos no segundo culto do dia. Eu quero agradecer e pedir, me usa do mesmo jeito que o Senhor me usou de manhã, de uma forma tão especial. Eu sei que o Senhor pode me usar agora também. E eu me coloco diante de Ti, pedindo, antes de mais nada, misericórdia sobre a minha vida. Quero ser uma ferramenta na vida dos meus irmãos. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Olha, semana passada nós começamos a conversa. Então, quem não estava aqui na semana passada, eu faço uma revisão. Nós conversamos sobre Jericó e eu falei que nós íamos conversar. O tema da campanha é a queda das muralhas. A queda das muralhas. Mas que nós íamos conversar nessa sequência de 7 reflexões, assuntos que com toda certeza, numa campanha de queda das muralhas, a ótica, a visão, ela era um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Então, na semana passada, nós começamos conversando, falando que Jericó era o caminho para a terra que mana leite e mel. Então, para chegar na terra da promessa, o povo precisava passar por Jericó. Uma coisa importante que nós pensamos juntos na semana passada foi que quem já estava passando por Jericó significava que tinha o quê? Quem lembra? Isso, o pior já passou, foi a frase que nós sugerimos que você anotasse. Mas estar em Jericó significa o quê? O Egito já ficou para trás. Quem falou isso? Vanderlei? Ponto para os meninos. Então, estar em Jericó significa o Egito já ficou para trás. E nós conversamos um pouco sobre isso. Nós conversamos que Jericó significava, ou significa, cidade das palmeiras. Cidade das palmeiras. E cidade das palmeiras por quê? Era um lugar onde tinha muita água. Ponto para as meninas. Água. Então, devido à grande quantidade de água existente no local, acabava se tornando um local fértil, um local que permitia que a agricultura da região fosse desenvolvida. As palmeiras, elas eram um sinônimo disso. E aí nós fizemos a aplicação entendendo que a água é símbolo do quê? Ação do Espírito Santo, ou do Espírito Santo. Então, qualquer pessoa que quer chegar na terra prometida, e aí nós entendemos que terra prometida é sinônimo de bênção, de vitória, da resposta, do milagre, daquilo que você está buscando. Qualquer pessoa que quer chegar na terra prometida precisa
manter uma vida com o Espírito Santo. Precisa estar debaixo da ação, da unção do Espírito Santo de Deus. Então, essa é uma das muralhas que precisa cair. E nós conversamos disso, então só estou relembrando. É uma das muralhas que precisa cair, porque tem muita gente que não consegue entender a importância de ter uma vida de sensibilidade à voz de Deus, de ter uma vida de ação do Espírito na vida da pessoa. Tem muita gente que não conseguiu entender. Tem muita gente que pensa assim, orar é para o pastor, orar é para diácono, orar é para líder, jejuar é para quem está à frente da obra. Não, oração, jejum, leitura, vida com Deus é para qualquer pessoa que quer ser vencedora. Então a pergunta que eu faço para você no começo da conversa, recapitulando a semana passada, é: você quer ser uma pessoa vencedora? Sim ou não? Então não pode deixar de lado a vida com o Espírito Santo. Não pode deixar de lado a ação do Espírito Santo. Precisa buscar, desejar, pedir. Aliás, na última sexta-feira nós conversamos muito disso daí, do Espírito Santo agindo. Se você quiser conversar conosco, sexta-feira agora, das 9 às 10, nós estaremos estudando um pouco mais. Bom, ok, semana passada já ficou para trás, só fiz uma recapitulação. Cidade das palmeiras, cidade onde tem muita água, a água é símbolo do Espírito, a ação do Espírito na vida de uma pessoa, ela muda a história dessa pessoa. Qualquer pessoa que quer chegar na terra boa, precisa ter uma vida com o Espírito Santo. Hoje, nós vamos conversar sobre a Raabe. Por que a Raabe, pastor? Porque a Raabe era uma mulher que morava na muralha em Jericó. Ela não morava lá dentro da cidade, em meio ao povoado, junto às casas. Ela morava na muralha. E morar na muralha era sinônimo de que a pessoa não era, de repente, bem financeiramente, não era uma pessoa bem-vinda na sociedade. Eu vou usar um termo que eu acho que facilita, e é um termo que não é pejorativo. Morar na muralha significava morar na periferia, porque periferia significa periférico, aquilo que está ao redor, aquilo que está do lado de fora do círculo, não está no centro. Então, morar na muralha significava isso, com outras palavras. Eu vou ler com você. Vou fazer a leitura. O texto é longo, Josué capítulo 2, só para facilitar a compreensão. Depois nós vamos pontuar a lição de hoje. Pode ser assim? Sim ou não? Sim? Então vamos embora. Eu faço a leitura com você aqui. O Lucas já está pronto para nos ajudar lá. Josué capítulo 2, verso 1, Lucas. Josué 2, 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim, o vale das acácias, 2 espiões e lhes orientou: ide examinai todo o território, especialmente Jericó. Especialmente o quê? Jericó. Vai e espia, mas espia de uma forma especial a cidade de Jericó. Eles partiram. Encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe. Onde que eles se hospedaram? Na casa de uma prostituta, cujo nome da prostituta era Raabe. Eles pararam na casa de Raabe, a prostituta, para o quê? Se hospedar, passar a noite. É importante a gente entender isso daí. A Bíblia traz o registro. Eles se hospedaram na casa da Raabe. Ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido.
Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Alguém falou para o rei: vieram dar uma espiada aqui na terra. Verso 3. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe. Interessante que ele foi certinho na mulher, né? Você vê como que alguém estava contando o que estava acontecendo ali naquele lugar e não tem problema nenhum, viu? Deixa eu falar para você uma coisa. Às vezes existem pessoas que trabalham nos bastidores, e nos bastidores elas trabalham até para fazer o mal contra a nossa vida. Fique tranquilo que no final da história a Raabe sobrevive e é salva, tá? Então fica tranquilo. Você já põe o seu coração aí de molho no azeite, me permita dizer dessa forma. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti, que entraram na tua casa, porque vieram para espionar a terra, toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, os escondeu, respondeu aos mensageiros do rei: de fato, esses homens vieram a mim, eu não sabia de onde eram. Havendo de fechar-se a porta da cidade ao anoitecer, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegue-os, imediatamente os alcançarei. Ela falou a verdade ou a mentira? Deus mandou ela mentir ou Deus não falou nada para ela? Deus falou para ela mentir, sim ou não? Isso é importante a gente entender. Que alguém vai dizer: mas na Bíblia está lá. Deus não falou para ela mentir. Aliás, Deus não fala para nenhum de nós mentirmos em nada, porque na Bíblia o assunto é muito claro. A mentira, ela tem um pai, e o nome do pai da mentira é diabo. Quer mentir? Minta, mas fique sabendo que você vai estar dando mão para o diabo. Pergunte para quem está do seu lado: quer andar de mão dada com o diabo? Se você quer, é só mentir. É sério. E que tem uns crentes mentirosos hoje em dia, né? Tem uns crentes que gostam de contar uma rodela, como diria minha mãe. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondido debaixo das canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. Os emissários do rei saíram em perseguição deles, até o lugar em que a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e conversou com eles, rogou a eles, pediu a eles, rogou-lhes: sei que Yahvé, o Senhor, os deu essa terra e caiu sobre nós o vosso terror. Outra coisa legal para a gente parar e pensar: o que Raabe era mesmo? Mas mesmo ela sendo prostituta, ela conhecia Deus e temia a Deus. Isso é importante a gente pensar, porque muitas vezes a pessoa está na igreja de dia e de noite, mas a pessoa não conhece a Deus e nem teme a Deus. Ela era prostituta, mas ela era uma prostituta que temia, que conhecia a palavra. Ela era uma prostituta que sabia o que Deus estava fazendo. E tem muito crente que não sabe nada do que Deus está fazendo. Deus está agindo, mas a pessoa não está conseguindo entender que Deus está operando. Vamos continuar a conversa. É só um parênteses que eu abri aqui, ó. Todos os habitantes dessa terra estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Olha lá, temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ela estava por dentro daquilo que Deus estava fazendo. Eu acho lindo quando uma pessoa, ela está ligada, ela está antenada, ela está com fome, ela está com vontade de Deus. A pessoa, ela está respirando a agir de Deus, respirando a ação de Deus. Ela simplesmente ela está por dentro. Eu acho isso tremendo. Não podemos esquecer que ela era uma prostituta, mas ela era uma prostituta que estava
totalmente ligada em Deus e naquilo que Deus estava fazendo. Vamos continuar com a leitura. Verso 11. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, não restou mais coragem, nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Temor, né? Você vê? Temor. Aí eu vou falar de novo, vou reforçar de novo, que é para ficar gravada no nosso coração. Gente que nem era de Deus, temendo a Deus. E muitas vezes os que são de Deus não têm temor de Deus. Só para ficar guardado no nosso coração e a gente tomar esse cuidado. É um cuidado legal para a gente trazer para a nossa vida. Por causa da vossa presença. Porquanto Yahvé, o Senhor, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus, e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro. Ela teve misericórdia, e a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Outra coisa para a gente aprender com ela, parece que ela conhecia a Bíblia. A impressão que dá é que ela conhecia a Bíblia. Misericordioso alcança misericórdia. Ela sabia disso. E ela estava conversando. Está aqui. Assim como eu tive misericórdia, de igual modo tratem com compaixão a casa do meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, minhas irmãs, de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Veja, ela estava feliz em ser salva, só ela, sim ou não? Ela queria ser salva, mas ela não deixou de pensar na casa dela. Você veio domingo, né? Eu sei que você veio. Ah, não vim, pastor. Por que você não veio? O que você achou de mais importante para fazer do que vir buscar Deus? Como você consegue? Domingo nós estávamos aqui. E domingo Deus falou conosco sobre construir uma arca para que nós e a nossa casa sejamos salvos. Olha ela aqui, construindo a arca. Ela estava construindo a arca. Ela ajudou os espias. Após ter ajudado os espias, ela conversou. É o seguinte, eu sei que daqui a pouco, vocês vão estar tomando posse de tudo aqui. Eu não sei, não quero nem saber como que vai acontecer. Eu só sei que vai acontecer. Ela tinha fé. Ela sabia que Deus ia fazer. Se a gente for falar da fé, ela tinha fé também. Só que ela deixa claro assim, a hora que acontecer, não se esquece de mim e nem da minha família. Vocês têm como nos ajudar nisso? Nós queremos ser salvos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você lembra que nós conversamos disso há poucos dias? Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Vocês lembram que nós conversamos disso também há poucos dias? E aí eu acho muitas vezes estranho, porque o crente ele vai para a igreja, mas ele não se preocupa com a família dele. O crente ele vai para a igreja, ele não faz um jejum pela família dele. O crente ele vai para a igreja, mas ele não se preocupa em ver a casa dele sendo salva. E a Bíblia mostra uma mulher aqui, que aos olhos da humanidade ou da sociedade daquela época, ela tinha um comportamento reprovável, e até aos dias de hoje, aos olhos da sociedade hoje, não são bem vistas, não são vistas da melhor forma. Mas ela queria salvação para ela e ela queria salvação para família. Vou continuar com a leitura, porque aí nós precisamos pontuar algumas coisas importantes. Verso de número 13. De que preservareis a vida... Não. Vou ler de novo.
De que preservareis a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs, de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante desse apelo responderam a ela os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, quando o Senhor nos der a posse desta terra. Olha a fé. Quando o Senhor nos der, quer dizer, eles já estavam dizendo, Deus vai nos dar. Quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade, porque quem é misericordioso e quem é leal, colhe misericórdia e colhe lealdade. A pessoa que não é misericordiosa, a pessoa que é desleal, ela não colhe nem misericórdia e ela não colhe lealdade. São princípios que nós devemos aprender, conhecer e praticar. Verso 15. Então ela os ajudou a descer por uma corda, pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. Recomendou-lhes: ide para aquela montanha, a fim de que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que retornem aqueles que vos procuram. Depois, segue o vosso caminho. Os espiões israelitas concluíram o acordo, dizendo: estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se, quando de nossa chegada a esta terra não tiver desatado esse cordão de fio vermelho escarlate. Cordão de fio vermelho escarlate escarlate é um tom de vermelho parecido com a camisa que o Glaucimar está usando, né? Um vermelho carne, sabe aquele vermelho vivo, aquele vermelho forte, parecido. É isso daí, um cordão vermelho, pela qual nos fizeste descer e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família, teus servos e os servos do teu pai. Aqui eles estão falando com ela e dizendo assim, para que vocês possam desfrutar da salvação, vocês precisam obedecer a minha ordem, palavra, instrução, orientação. Aí a gente volta para o culto do domingo, que você estava aqui no domingo, e que no próximo domingo nós vamos conversar sobre quem mesmo? Quem? Ponto para as meninas. Moisés. Domingo nós vamos conversar sobre o Moisés. No domingo passado nós falamos do Noé. A obediência à palavra, um coração aberto para receber a palavra. Qualquer pessoa que quer desfrutar da salvação, a salvação em qualquer área da vida, precisa estar com o coração aberto para receber a palavra. Ela estava com o coração aberto para receber a palavra. Eles estavam dizendo: você será salva, sua família será salva, mas é importante que você e a sua família obedeçam essa ordem, essa orientação, essa palavra. Estejam todos juntos na mesma casa. Pronto. Verso 19. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça. Nós não teremos qualquer culpa sobre isso. Com outras palavras, se desobedecerem, problema de quem desobedeceu. Mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo, será da nossa responsabilidade. Cairá sobre a nossa cabeça, se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Contudo, se denunciares essa nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente. Diante do que Raabe anuiu, concordou, assinou embaixo, dizendo, que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu, eles partiram, ela amarrou, atou, enroscou, pendurou o cordão vermelho escarlate na janela. Bom, a leitura foi um pouco longa,
porém necessária, para facilitar a nossa compreensão do texto como um todo. Porque não são todos que têm essa familiaridade com a história de Raabe. A Raabe era uma prostituta. A prostituta lá atrás não era bem vista aos olhos da sociedade, até hoje não é bem vista aos olhos da sociedade, e nós não estamos aqui defendendo a prática da prostituição, muito pelo contrário, mas nós estamos dizendo que a prostituição, ela é algo que é reprovado na palavra de Deus. Deus não aprova. Assim como ele não aprova a mentira, assim como ele não aprova as contendas, assim como ele não aprova a idolatria, assim como ele não aprova o adultério, assim como ele não aprova a fornicação, assim como ele não aprova outras tantas práticas. Então, o primeiro ponto para nós pensarmos é a conduta, a postura, o comportamento dessa mulher era um comportamento, aos olhos humanos, um comportamento reprovável. Mas Deus não olha para o comportamento, Deus não olha para a postura, Deus não olha para aquilo que a pessoa tem feito. Deus olha para o coração da pessoa e Deus libera sobre a vida da pessoa o perdão, a misericórdia, a bondade. Essa mulher, ela simplesmente agiu com misericórdia para com os espiões que Deus havia enviado. Essa mulher estava debaixo de uma aliança, de um acordo, de um compromisso firmado. Ela era uma mulher que sabia respeitar o que estava no acordo, aquilo que os mais antigos vão lembrar que se dizia para ela, o negócio era no fio do bigode. Hoje em dia, até o que se escreve, até o que se assume através de um contrato, de um compromisso registrado, muitas vezes a pessoa quebra, não honra. Ali estava feita a conversa, e a conversa foi firmada, e ela respeitou a conversa, e a conversa valeu para ela também como sendo um sinal de salvação. Então, primeiro ponto para você que está esperando aí para anotar, aquela mulher, ela foi salva por causa da misericórdia de Deus. Foi salva por causa da misericórdia. A misericórdia de Deus alcançou aquela mulher. Efésios 2, verso 4 e verso 5. Lucas, Efésios 2, verso 4 e verso 5. Olha o que diz: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. O que diz o verso seguinte? Deus nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça nós somos salvos. Aquela mulher, ela foi salva por causa da misericórdia de Deus, e isso é importante para nós entendermos, porque às vezes nós nos colocamos diante de Deus, mas nós não conseguimos acreditar que Deus tem algo para fazer na nossa vida. Às vezes os fantasmas do passado, eles nos assombram. Às vezes as nossas práticas, as nossas condutas, elas acabam colocando sobre a nossa cabeça uma interrogação: será que Deus vai te ouvir? Será que Deus vai te responder? Será que Deus vai te abençoar? Será que Deus vai te salvar? Não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que a salvação chega até a nossa vida, até a nossa casa, até a nossa família. É por causa da misericórdia de Deus que nós somos salvos. Diga amém e diga graças a Deus. Não é porque você é lindo, porque você é linda, irmão, irmã. Fala aí para quem está perto de você. Hora de dar aquela injeção emocional. Fala assim: ô bonitão, ô bonitona. Fala, irmão, fala. Ajuda o irmão aí, ajuda a irmã. Fala: bonitão, bonitona. Fala assim, ó: não é porque você é lindão ou lindona que Deus está salvando você e sua casa, não. É porque Ele é misericordioso. Ai, pastor, eu pensei que é porque ele tinha gostado dos meus olhos. E ele gostou dos seus olhos. E ele gosta dos seus olhos. E ele gosta do seu cabelo.
E Ele gosta da sua pele. E Ele gosta do seu jeito. E Ele gosta de você. Mas não é por isso que Ele te salvou. É porque Ele é misericordioso. Primeiro ponto. Em Jericó, nós estamos conversando sobre as muralhas. E uma das muralhas que precisa cair é a pessoa conseguir aceitar o amor de Deus. É a pessoa conseguir entender que não é por aquilo que ela é ou faz, é por aquilo que Ele é e fez. Ele é bom e Ele morreu por nós. Essa muralha, ela tem que cair por terra. Nós não somos merecedores. Diga amém. Mas Ele nos amou primeiro. Está aí, o texto está aí, ó. Ele nos amou, Ele nos amou. Nós éramos ainda pecadores, mortos nos pecados, mas Ele nos amou. E por causa da graça dEle, nós somos salvos. Segundo ponto para nós pensarmos. Anota aí, a oportunidade da salvação foi agarrada. A oportunidade foi agarrada. Eu observo muito. Eu falo pouco. Você me vê falar mais quando eu estou aqui no altar. Sair do altar, eu tenho uma preguiça de falar, até pecado falar isso, né? Mas eu pago para falar, viu? Pronto, vai ter fila de gente querendo falar comigo agora, para ver se ganha dinheiro. Não pago nada, pago minhas contas só, não dou dinheiro. Mas você me ouve falar bastante aqui. Fora do altar eu gosto de ouvir, eu gosto de observar, isso eu faço. Olho, observo, ouço, faço de tonto às vezes, cara de tonto eu já tenho, aí eu me faço de tonto, aí eu faz de conta que eu não estou nem entendendo nada, mas eu estou entendendo tudo. Agora, às vezes eu fico observando, tem gente que perde oportunidade uma atrás da outra. Aquela mulher, aquela prostituta, ela teve a oportunidade da vida dela. Ela podia dizer, aqui na minha casa, não. De jeito nenhum. Tá louco? Se souber que vocês estão aqui, o rei manda me matar. Mata a mim e mata a minha família. Cai fora, vaza. Ela podia, sim ou não? Está cheio de gente fazendo assim com as oportunidades. Está cheio de gente deixando a oportunidade passar na frente, assim, ó, e olhando. Irmã, o segundo ponto para nós pensarmos, nós estamos falando da queda das muralhas de Jericó. As oportunidades, elas precisam ser agarradas. É oportunidade na empresa, é oportunidade na família, é oportunidade emocional, é oportunidade sentimental, é oportunidade financeira. Acabei de falar com você aqui, Deus já me avisou. É a hora desse povo passar para um próximo nível financeiramente falando. Eu só estou te avisando do que Deus já me falou. Há aqueles que são dizimistas, que são ofertantes fiéis. Há aqueles que veem o dízimo, o envelope do dízimo, o envelope da oferta passar e faz de conta que nem está enxergando. Deixa a oportunidade passar. A oportunidade passar das mais variadas formas. Nós temos aqui, eu falei de manhã, temos células. Quantas casas aqui recebem células? Quantas pessoas aqui trabalham, ajudam nas células? É uma forma, é uma oportunidade que é dada. Sabe, essa igreja aqui, ela é uma igreja que dá muitas oportunidades. Pode ter certeza disso. O negócio que não é de qualquer jeito. E aí, por não ser de qualquer jeito, tem gente que acaba não se identificando. E aí procura algum lugar que seja de qualquer jeito. E geralmente acha. Aqui não é de qualquer jeito. Todos aqui temos dificuldades. Mas existem normas, existem regras, existem formas para nós trabalharmos de uma maneira que, da melhor forma, a coisa aconteça. Então, segundo ponto, não deixe passar a oportunidade.
Em Jericó havia uma mulher, aquela mulher, ela era prostituta, mas ela não deixou a oportunidade passar despercebido. Isaías 55:6, Lucas. Isaías 55:6. Procurai ao Senhor, a Yahvé, enquanto é, e encontrá-lo-á. Ou encontrá-lo. Deixa eu ler. Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo. Eu estou com outra versão na cabeça, está dando confusão aqui. Invocai-o enquanto está próximo. Agora é hora, agora é tempo de buscar a Deus, de buscar a salvação. Agora é tempo. Vai chegar uma hora que não vai dar tempo. Próximo domingo, não é no próximo domingo. Último domingo do mês, eu não lembro o dia certo. Último domingo do mês. Vamos ter batismo. É hora de batizar. Vai deixar a oportunidade passar? Pode chegar uma hora de não dar tempo. Pode chegar uma hora de ser tarde demais. O texto está dizendo: procurai-o enquanto ele se dá a ser achado. E invocai-o enquanto ele está perto. Vai chegar uma hora que não vai adiantar. Irmão, irmã, aproveita a oportunidade. Terceiro ponto, olhando para Jericó, aquela mulher que morava na muralha, aquela mulher que morava na periferia de Jericó, aquela mulher que era considerada alguém assim, pela sociedade, porque ela era prostituta. Terceiro ponto, aquela mulher, ela é salva para salvar os familiares. Aquela mulher, ela é salva para salvar os familiares. Atos 16:31. Olha o que diz. Aí eu volto a dizer o que eu disse agora há pouco. Atos 16:31. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim será salvo, tu e os da tua casa. Terceiro ponto, salva para salvar os familiares. Deus está nos ensinando, Deus está nos limpando, Deus está nos treinando, Deus está nos capacitando para que nós possamos ser ferramenta de bênção na vida das pessoas. Aquela mulher, ela podia ser salva só ela. Ela podia ficar na dela, tá bom, eu vou ser salva, então beleza. Ela fala, não, eu tenho uma família, tem pessoas ligadas à minha família. Gostaria que todos eles fossem poupados, com outras palavras, que todos eles fossem salvos. Tá ok. Só porque você intercedeu por eles, se é que você está me entendendo o trocadilho, só porque você intercedeu em favor deles, fala para eles ficar junto dentro da mesma casa. Se eles ficarem junto dentro da mesma casa, dentro da mesma arca, dentro do mesmo espaço, se eles estiverem junto na mesma fé, pronto, está resolvido. Qual que é o nosso desafio então? É convidar as pessoas a viverem conosco a nossa fé. É dizer que nós acreditamos num Deus que é misericordioso, que salva até a prostituta. É dizer que nós servimos um Deus que ama. É dizer que nós servimos um Deus que perdoa. É dizer que nós servimos um Deus que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. É dizer que nós servimos um Deus que tem plano, que tem projeto para a nossa vida. E Ele quer salvar a nossa vida, mas Ele quer salvar a vida de muitas outras tantas pessoas. É isso daí. É isso daí. Ela foi salva para salvar. A importância, a pessoa entender. Eu estou aqui com você, eu estou sempre conversando com você, eu estou sempre te provocando. Eu sei que muitos acabam ficando até irritados, nervosos, eu sei que tem gente que nem gosta, mas eu não me preocupo com isso. Porque eu tenho que fazer a minha parte, e a minha parte é dizer para você, não se acomode. Você está sendo cuidado por Deus, ensinado por Deus, treinado por Deus, para poder ajudar outras tantas pessoas. Essa é a minha parte. Lá na sua célula é a mesma história. No seu grupo missionário é a mesma história. Essa igreja, ela tem que ter esse entendimento aberto.
aberto. Nós fomos alcançados, graças a Deus. Agora é hora de nós intercedermos para que outras pessoas também sejam alcançadas. Quarto e último ponto, e eu finalizo a conversa com você por aqui, ó. De uma vida de pecado a uma linhagem de promessa. Você vê? De uma vida de pecado a uma linhagem de promessa. Vou ler um texto com você. Ele é um pouquinho longo, mas não tem problema. Nós estamos dentro do horário. Mateus 1,5. Da linhagem de uma prostituta nasce Jesus. Você vê como que é? Você vê como que Deus trabalha? Você vê como que Deus faz? Porque às vezes a gente se diminui. Mas Deus em momento algum nos diminui. Vamos ler, Lucas? Mateus 1,5. Já projetou aí? Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria. Esse Jacó não era aquele Jacó, filho de Isaac. É outro Jacó, tá? Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Tudo isso veio da onde? Da linhagem de uma prostituta. Ou seja, não importa quem você seja. Jericó ensina para nós que não importa o número do nosso CPF, não importa a cor da nossa pele, não importa o bairro onde nós moramos, não importa o nosso sobrenome, não importa aquilo que nós carregamos como marcas no decorrer da nossa história. Quando Deus toca na nossa vida, Ele toca para nos mudar e mudar aquilo que vem para depois de nós. Deus está marcando você, a sua casa e a sua família nesses dias para mudar de uma vez por todas. Jericó nos ensina isso daí. Jericó traz para nós o entendimento que ali, naquela cidade, havia uma mulher que ninguém dava nada para ela, assim como ninguém dava nada nem para mim nem para você. Mas quando Deus toca na nossa vida, tudo muda. Fica em pé, por favor. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, Deus te proteja, Deus te dê respostas. Pega aí na sua mão o seu material de oração. Vamos orar. Esse é o momento de nós orarmos a Deus. Esse é o momento de nós buscarmos em Deus a queda de muralhas. Vê quanta coisa nós conversamos hoje, quantas situações foram apresentadas para nós. Às vezes aqueles traumas, aquelas marcas, aquelas dificuldades que nos acompanham. Às vezes situações onde nós simplesmente, tudo quanto é oportunidade que aparece, a gente desperdiça. É hora de nós entendermos, há um plano, há um propósito, há um projeto, e Deus Ele está trabalhando na sua vida. Jericó é apenas o caminho de uma grande bênção que Deus está para te entregar. E é importante que você entenda, não é por aquilo que você é, mas é por aquilo que Deus é
e Deus faz. Pega seu papel de oração e comece a conversar com Deus nesse momento. Fala com Deus. Abra seu coração a Deus e deixa Deus tocar. A palavra foi pregada. O Espírito de Deus está trabalhando. Muralhas estão caindo. Paradigmas estão sendo colocados no chão. Verdades que foram absolutas até ontem estão deixando de ser verdades absolutas e estão sendo mostradas para nós como grandes ideias de homens, mas nada relacionado a Deus e à vontade de Deus. Deus tem um plano para você. Senhor Deus, obrigado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, de ouvirmos essa palavra. Obrigado, Deus, porque Jericó está nos ensinando e ainda vai nos ensinar muita coisa. Que a bênção do Senhor seja na vida do meu irmão, a bênção do Senhor seja na vida da minha irmã. Essas muralhas que eles anotaram todas aí, eu sei, elas vão cair por terra. Elas vão cair por terra. Não ficará em pé nada. Tudo aquilo que tem se mostrado como uma barreira, como um obstáculo, vai ser derrubado pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Diga assim: olha, Deus me ama. Amém? Essa é a frase do dia. Deus me ama. Qual é a frase? Deus me ama. Faz a foto, posta lá, me marca e vamos seguir servindo ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor nessa noite. Tem uma música, vamos cantar. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Você tenha um ótimo final de semana. Domingo nós estamos aqui, irmão. Domingo nós vamos falar do Moisés. Eu não vou falar o tema da conversa de domingo. Não vou. Mas eu garanto para você, vai ajudar e muito. Faz um esforço e vem para o templo que Deus tem algo para te entregar. Tá bom? Quem estava conosco até o momento pela transmissão, nem sei se estão conosco, que caiu a transmissão, não sei porquê. Então não tem transmissão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. A graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão, a consolação do Espírito do Senhor, seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vai na paz, em nome de Jesus.